A Umbanda é uma religião afro-brasileira, surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. É marcada a fusão de elementos de diferentes tradições espirituais e culturais, principalmente africanas, indígenas e europeias. Baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. Para entender a Umbanda em profundidade, é necessário abordar sua história, seus princípios, suas práticas e como ela se diferencia de outras religiões de matriz africana, como o Candomblé. Principais características da Umbanda. A Umbanda é caracterizada por ser uma religião sincrética, ou seja, ela une elementos de várias tradições. Item catolicismo. Presença de santos e orações comuns no catolicismo. Item espiritismo kardecista. Crença na comunicação com os espíritos e reencarnação. Item candomblé e religiões africanas. Culto a orixás e reverência aos ancestrais. Item elementos indígenas. Culto a espíritos da natureza, especialmente os caboclos. A Umbanda também prega a caridade, a evolução espiritual através da reencarnação e o respeito pelas entidades espirituais. Os orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum e Oxóssi, Oxum, Yansan, Omulu e Nanã. Aqui listamos as principais entidades que se manifestam na Umbanda. Caboclos, espíritos de índios que voltam ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Pretos velhos, pessoas trazidas da África para serem escravizados no Brasil. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem os procuram. Baianos, pessoas que viveram na Bahia e que escolheram serem guias e ajudar a quem precisa. Trabalham com emprego, saúde, força moral. Marinheiros marujos, em algumas regiões, essa linha não existe. Trabalham com limpeza psicológica, física, espiritual, e sempre falam a verdade. Estão sempre balançando porque vêm do mar. Tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Ereis, são os espíritos infantis. Risonhos, adoram brincar. Consolam os aflitos, os pais e mães e, às vezes, cometem algumas travessuras. Malandros, são aquelas pessoas que tiveram que usar de sua esperteza para sobreviver. Um dos mais conhecidos é Zé Pelintra. Ficou órfão de pai e mãe. Para sobreviver, começou a realizar pequenos roubos e trapaças. Cuida das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas esquecidas. Pombagira. São mulheres que em vida lutaram contra a situação opressora feminina e por isso, agora ajudam aquelas que passam por problemas. Uma delas foi Maria Padilha, amante do rei Dom Pedro I de Castela, de 1334 a 1369, retratada como mulher sensual, bem vestida e sedutora. Há também outras entidades como os boiadeiros, ciganos, orientais, etc. Para exercer o trabalho espiritual, os responsáveis pela ligação entre o mundo espiritual e material, os médiuns, irão receber, incorporar, estas entidades e assim ajudar o consulente. Deste modo, percebemos que a Umbanda alcança um equilíbrio entre o sincretismo e as religiões afro-brasileiras. Cerimônias da Umbanda. Nestes locais realizam-se sessões de passe, em que a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Igualmente são feitas sessões de descarrego, quando é captada a energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do templo. Note que não é permitido qualquer tipo de remuneração por esses trabalhos espirituais. As vestes mais usadas nesta cerimônia são brancas, porque essa é a cor neutra que agrada a todos os orixás e guias. Na Umbanda não se pratica o sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado, consagração e casamento. Pontos de Umbanda. Os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá e as linhas de entidades.
acompanhadas por instrumentos de percussão como o atabaque. É importante conhecer o ritmo de cada orixá-entidade. Este aprendizado começa na infância do iniciado. Igualmente, é preciso saber uma infinidade de canções. Os pontos de Umbanda e do Candomblé influenciaram diretamente a música popular brasileira através de sua musicalidade e o uso dos instrumentos. Símbolos da Umbanda. Símbolos de Exu, o mensageiro entre o mundo terreno e espiritual. Antes de iniciar as cerimônias na Umbanda, é comum uma pessoa iniciada riscar o chão com símbolos diversos, estrelas, cruzes, tridentes, traços retos ou curvos, etc. Estes podem variar conforme a casa de Umbanda, mas o sentido é o mesmo: chamar as entidades que vão ser trabalhadas, garantir a chegada dos guias a serem incorporados, homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energias aos participantes. É preciso observar que estes traços são apenas alguns dos muitos símbolos que existem na Umbanda. Crenças da Umbanda. A Umbanda é uma religião monoteísta, onde existe o conceito de um Deus supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Creem na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditam em orixás, personificações de elementos da natureza e de energia, e em guias espirituais, que podem se incorporar durante certas cerimônias e vir à Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades, e cada orixá possui uma linha de entidades que o auxilia. História da Umbanda. A cantora Clara Nunes foi uma das divulgadoras da Umbanda no Brasil e no mundo. A Umbanda foi confundida durante muito tempo com a macumba carioca ou quimbanda. Em 1905, João do Rio, de 1881 a 1921, publica suas reportagens que resultaram no livro As Religiões do Rio e menciona ritos onde se incorporava espíritos de caboclos e preto-velhos. Muitos terreiros nasceram do kardecismo, tal como a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, em 1908. Mais adiante, entre os anos de 1920 e 1930, a repressão às religiões africanas levou à união de várias casas e terreiros. Era necessário organizar e uniformizar o culto umbandista, padronizando algumas diretrizes doutrinárias para evitar perseguições. Naquela época, era usual a utilização do termo espírita como forma de evitar a perseguição às novas religiões afro-brasileiras. Contudo, para legitimar-se, a Umbanda buscou se desafricanizar e embranquecer. Para tanto, em 1939, surge a primeira Federação de Umbanda, a União Espiritista de Umbanda do Brasil, UOB, quando a origem da Umbanda foi estabelecida no Oriente ou na África Oriental. Por outro lado, no contexto da ditadura militar, de 1964 a 1985, a Umbanda irá servir como instrumento de legitimação para o projeto nacionalista. Assim, a religião ganha as manchetes de jornais e revistas. Por fim, durante a década de 80, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões de matriz africana voltam a ser alvo de ataques por parte de alguns fiéis. Atualmente, a Lei 11.635 de 27 de dezembro de 2007 torna esse o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso e passa a proteger as religiões de matrizes africanas. Hino da Umbanda. Apesar da Umbanda variar de acordo com cada região do Brasil e de cada casa-terreiro, ao menos uma canção é muito popular. O Hino da Umbanda. Composta por José Manuel Alves, letra, e Dalmo da Trindade Reis, música. Foi oficializada como hino em 1961. Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra. Luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor. É um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida. É a grandeza que nos conduz. Avantes, filhos de fé. Como a nossa lei não há.
levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.